Olá, eu sou o professor Francisco Medeiros e quero agora falar um pouco sobre dispersão de cores. Quero falar um pouquinho sobre frequência, um pouquinho sobre índice de refração absoluto e o conceito de associação entre velocidade, comprimento de onda, frequência. A questão ela caiu no Enem e ela vai dizer o seguinte, olha só. Questão 128 da prova amarela. A figura representa um prisma óptico constituído de um material transparente, cujo índice de refração é crescente com a frequência da luz que sobre ele incide. Um feixe luminoso composto por luzes vermelha, azul e verde incide na face A, emerge na face B e, após ser refletido por um espelho, incide num filme para fotografia colorida, revelando 3 pontos. Observando os pontos luminosos revelados no filme, de baixo para cima, constatam-se as seguintes cores: letra A, vermelha, verde e azul; letra B, verde, vermelha, azul; letra C, azul, verde, vermelha; D, verde, azul, vermelha; ou letra E, azul, vermelha, verde. E aí a questão é a seguinte, ele começa a dar algumas informações realmente importantes. Uma das coisas que me chama muita atenção nessa questão é a afirmativa estabelecida por ele quando se diz o seguinte: a figura representa um prisma óptico e constitui de um material transparente cujo índice de refração é crescente com a frequência. O índice de refração é crescente com a frequência. Ou seja, quanto maior for a frequência, maior vai ser o índice de refração absoluto. Só que tem um problema. Quando a gente generaliza, a gente sempre diz o seguinte: V é lambda vezes F. Ou seja, a velocidade de uma onda qualquer é lambda, comprimento de onda dessa onda, vezes F, que seria a frequência de uma onda. Nessa circunstância, neste exercício, eu não estou falando da onda sonora, eu estou falando da onda luminosa. E a luz, habitualmente, chamamos ela, representamos ela pela letra C. Então eu posso dizer o seguinte: C, que é a velocidade da luz no vácuo, é lambda vezes F. Ou seja, velocidade da luz é comprimento de onda vezes a sua frequência. E aí eu começo a observar o seguinte: na tabela apresentada na parte superior, as cores sugeridas, você tem vermelho, verde e azul. Espera aí, eu vou pensar em verde, eu vou pensar em vermelho e vou pensar em azul. Só que tem um problema. Se você analisar os comprimentos de onda, já que a unidade de medida desses comprimentos de onda lambda é dada em nm, ou seja, nanômetro. Se você for parar para observar o comprimento de onda, quando a gente pensa na cor azul, a gente está saindo de 450 nanômetros para atingir 500 nanômetros. Quando a gente pensa no verde, a gente sai de 500 e atinge 550 nanômetros. E quando pensa no vermelho, a gente sai de 700 até atingir 750 nanômetros. Então, peraí, o vermelho, ele possui comprimento de onda maior de todos. E o azul possui comprimento de onda menor de todos. Só que quando a gente sabe que a luz tem velocidade constante, velocidade da luz constante C,
que é de aproximadamente 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, é o produto variável entre comprimento de onda e frequência. Então, peraí, se a velocidade da luz C é lambda vezes f, quando a gente diz assim, C é lambda vezes f, toda vez que é necessário obter o valor da frequência f, a gente divide o C por lambda. O que significa dizer que o C continua constante, porque é a velocidade da luz, só que a frequência ela é inversamente proporcional ao comprimento de onda. E aí o que eu penso? Por exemplo, o vermelho, que tem comprimento de onda maior que os demais, ele acaba tendo frequência menor que os demais. Só que tem um problema. Quando eu admito que a frequência f é diretamente proporcional à letra n, que seria o índice de refração absoluto, peraí, se o vermelho tem comprimento de onda maior, ele acaba tendo frequência menor. E se ele tiver frequência menor, o índice de refração vai ser menor. E o desvio vai ser menor. E quando você olha para o prisma, o feixe de luz, por exemplo, uma determinada cor branca, é projetada 3 cores. E aí o que aconteceu com esses desvios? Você pode perceber que você tem esse desvio aqui, um segundo desvio agora e um terceiro desvio. Qual seria a circunstância que a gente poderia observar? É possível notar que essa curva para a direita, ela é imensa. A curva para a direita, ela foi muito grande. O desvio foi muito grande. E quem está fazendo o desvio maior é o azul. Então eu vou escrever aqui em cima o azul. Por quê? Porque o azul ele fez uma curva à direita muito grande. O azul ele fez muito desvio. O que significa dizer muito desvio? Que curva é essa para a direita? Se tem muito índice, tem muita frequência. E como frequência é inversamente proporcional ao comprimento de onda, o azul ele tem frequência maior porque o índice de refração é maior. Em compensação, o lambda, o seu comprimento de onda, é o menor de todos. No outro extremo, a gente pode perceber aqui que você tem uma curva à direita não tão inclinada, que seria o vermelho. O vermelho ele vai chegar até aqui, ele bate no espelho plano e é projetado aqui formando o vermelho. No meio termo você teria o verde. O verde ele teria uma curva mediana, se compararmos ao vermelho e o azul. E aí o que aconteceu? Aquele que fez um desvio muito grande, aquele que fez uma curva muito grande, é o azul. E aí, se o desvio foi muito grande, o índice é muito grande. Por que o índice é muito grande? Porque ele disse no texto que a frequência é diretamente proporcional. Então aquele que tem mais desvio, maior índice n, ele tem maior frequência. E aí, como frequência é inversamente proporcional a lambda, aquele que tem frequência maior tem comprimento de onda menor. O azul tem menor comprimento de onda, o verde, o comprimento de onda é um pouco maior, e o vermelho tem comprimento de onda ainda maior. Tendo o vermelho, portanto, o maior comprimento de onda, ele acabou tendo a menor frequência. Se o vermelho tem a menor frequência, o vermelho tem o menor índice de refração, e se é menor o seu índice, já que a frequência também é menor, o seu desvio foi a menor curva à direita possível. Foi a curva com menor envergadura. Como ele pede no texto, lá no último trecho, ele se apresenta dizendo: observando os pontos luminosos revelados no filme de baixo para cima. Se a gente for de baixo para cima, vermelho, verde e azul é a sequência apresentada. Só que vermelho,
verde e azul, me faria marcar no Enem a alternativa de letra A, já que a letra A eu havia lido para você que está assistindo, eu havia lido vermelha, verde e azul. Portanto, a resposta correta do Enem é a letra A. Tudo bem? Eu espero ter ajudado. Clica no sininho, dá um like para me ajudar. Compartilhe com seus amigos. Não esqueça de se inscrever no canal. Tem mais vídeos aí para te ajudar, para colaborar com o teu sucesso, tudo bem? Agora não deixa de estudar. Os resultados vão te alcançar. E jamais esquecer, a vitória pertence ao mais perseverante. Jamais deixe de se dedicar. Um forte abraço, muito sucesso e tchau, tchau.